A paz do Senhor, igreja. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero ler uma passagem que se encontra lá em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos fazer uma leitura responsiva, amém? Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Filho de Betuel, Arabil, irmão de Labão, Arabil por sua mulher. Isaque orou intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, porque sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no seu ventre, e os dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumpriu-lhe seus dias para dar a luz, e eis gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Saul. E Isaque, da idade de 60 anos, constituiu. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. Isaque a Saul, porque caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Deixa-me, peço-te, beber desse guisado comigo, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome de Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que receberá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se, e se foi assim. Desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Glórias a Deus. A igreja pode se assentar, glorificando, exaltando o nome santo do nosso Deus. Aqui nós vemos uma história na Bíblia, conhecida de todos, né? A palavra do Senhor diz que Rebeca era uma mulher estéril, mas Deus ouviu as orações do servo do Senhor, de Isaque, e ela concebeu e deu à luz a duas crianças, né, gêmeos. E a palavra do Senhor nos mostra aqui que desde o ventre de Rebeca havia uma disputa, uma briga para quem seria o primeiro, para quem nasceria primeiro. E Rebeca até perguntou, né, indagou ao Senhor. E no versículo 23 o Senhor diz aqui, né, e o Senhor disse: duas nações há no teu ventre, os dois povos se dividirão das tuas entranhas.
Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus já havia falado ali a Rebeca sobre tudo isso que estava acontecendo. E quando essas crianças vieram, estava para nascer, estava nascendo, primeiro sai Esaú, né? Mas grudado no seu calcanhar sai o Jacó. E daqui nós vamos começar a entender o que vai acontecer mais lá para frente. Essa disputa, essa divisão, né? Essa briga entre esses dois irmãos. E nós vemos aqui que eram gêmeos, parecidos, entre aspas. Nasceram da mesma mãe, filhos que nasceram da mesma mãe, mesmo pai, mas com características físicas totalmente diferentes. Não só físicas, mas também características, né? O primeiro, Esaú, o primogênito, ele nasceu peludo, cabeludo, ruivo, né? E no decorrer, né, crescendo, ele foi se levando, né, ali para a caça. Ele foi um exímio caçador, gostava muito, né? Era querido pelo seu pai porque agradava ao seu pai, né, aquilo que ele fazia. Jacó já era diferente, irmãos gêmeos, mas era diferente. Ele era mais de casa, mais do lar. Ele ficava mais na sua, cuidava ali dos rebanhos, mas nada de extrapolar. E Rebeca, eu acho que ao ver tudo isso, né, o pai ali passando a mão na cabeça de Isaac, ela acabou pegando uma afeição maior a Jacó. E um preferia um, o outro preferia o outro. E eles foram crescendo. A palavra do Senhor diz que Esaú virou, né, um perito em caça. E num determinado momento da sua juventude, ele foi ali caçar. E Jacó, como era do lar, como ficava ali na sua casa, ali, ele começou a fazer ali um guisado, a fazer ali um prato de lentilha. Quando o Esaú chega, morrendo de fome, ele vê aquela comida, aquele cheiro, né? Ele fala: me dá um pouco, que eu estou morrendo de fome. Me dá um pouco desse prato, desse guisado que você está fazendo. Mas desde o ventre, Jacó lutava, porque Jacó tinha um objetivo, de ter a primogenitura. Esaú, se nós vamos ver aqui, Esaú não estava ligando para nada disso. Nós sabemos que naquela época, o primogênito, o mais velho, ele tinha, a sua herança era diferenciada dos outros. Ele tinha uma porção dobrada a mais. Quando o pai morresse, ele era o cabeça, ficava como cabeça da família. Ele tinha uma responsabilidade maior, mas ele receberia a sua herança maior também, em dobro. E nós vemos aqui que Esaú estava faminto, estava aqui ele até exagerou: estou morrendo, né, morrendo de fome, né, um filho de Isaac, né, um grande homem de Deus, que tinha de tudo, não faltava nada, né? Chegaram ao ponto de falar: estou morrendo de fome, mas ele estava cansado, e eu creio que não queria, né, não tinha mais forças ali para preparar um prato, e ele falou: não, me dá desse guisado, me dá desse prato para que eu venha comer, que eu estou morrendo de fome, estou faminto. E Jacó, como diz, né,
o enganador, o usurpador. Ele planeja tudo e fala: eu te vendo, eu te dou esse prato, te dou essa comida, e você me dá o direito da primogenitura. Esaú mal pensa, né, naquela euforia toda, aquela fome toda, ele fala: para que me serve a primogenitura? O que me vale ser o primogênito se eu estou morrendo de fome? Toma aí. Mas Jacó, prudentemente, né, ele fala: não é só tó aí. Você tem que jurar. Você jura que você me dá a primogenitura por esse prato de lentilha? Ele fala: juro. Está confirmado. Então, eles trocam aqueles pratos. E lá na frente nós vamos ver que Deus não se agradou disso. De Esaú tratar as coisas de Deus, as coisas, né, aquilo que lhe foi dado, trocar por qualquer coisa. E quantas das coisas nós trocamos as coisas do Senhor por coisas que venham a satisfazer a nossa alma, a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo momentâneo. Esaú estava pensando naquele momento, na sua situação que ele estava passando, morrendo de fome. Ele mal pensou e falou: não me serve de nada. Desprezou aquilo que Deus havia lhe dado. E quantas das vezes nós também desprezamos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós não temos dado valor àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Priorizamos as coisas deste mundo, as coisas que nos satisfazem as nossas vidas momentâneas, mas desprezamos as coisas espirituais, que são eternas. Como diz a palavra do Senhor: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer guardar algum tesouro, guarde tesouro lá no céu. Porque lá no céu a traça, o ladrão não vem roubar. A traça não corrói e o ladrão não vem roubar. E aqui nós começamos a ver o início de uma intriga entre os dois irmãos. Lá no capítulo 27, Isaac já era velho, o pai dele já era um velho, já era de idade, já estava até perdendo a sua visão, já não enxergava direito, estava com sua visão turva. Isaac diz a Esaú: filho, eu já estou velho, estou farto de dias, vai lá caçar, traz uma caça, prepara um guisado, prepara um alimento para mim, e que eu venha comer e venha lhe abençoar após isso. Rebeca, astuta, escutou, foi até Jacó e falou: eu vou preparar um guisado, você vai até o teu pai, se finge ser o seu irmão Esaú, e receba a bênção no lugar do seu irmão. Jacó ficou com medo e até retrucou: mas mãe, e se ele reconhecer e me amaldiçoar? Que essa maldição caia sobre mim. E nós vamos ver que conforme Rebeca havia planejado, Jacó executou. Jacó fez conforme ela havia falado, e ele até comentou: mas ele é peludo, eu não sou. Ela fez ali
com pele de carneiro, fez ali para pôr nos braços e no pescoço, no seu peitoral, para quando Isaac viesse acariciar, percebesse que era o cheiro, né? Colocou as roupas de Esaú também nele, que era o cheiro do seu filho, Esaú. E já velho ele não iria notar, e foi o que aconteceu, ele não notou, e acabou comendo aquele guisado e abençoando a Jacó. Mais tarde chega Esaú com um prato, oferece a seu pai, e seu pai fala: não, eu já comi, eu já abençoei. E aí Esaú fica irado com seu irmão Jacó. E aí nós vemos que entra a divisão, a contenda na família, no ambiente familiar. Jacó é orientado aos seus pais porque ele foi jurado de morte. Esaú disse: não, eu vou matar ele, eu vou acabar com ele porque ele tomou aquilo que era meu. Ele me enganou, ele me roubou. E Esaú faz essa promessa que vai matar a seu irmão Jacó. Quando seu pai fala: não, Jacó, pega as suas coisas, vai lá na casa, vai lá em Padã Arã, onde mora o seu tio Labão, e se refugia lá, toma lá suas filhas, uma das suas filhas como sua esposa, e vive lá. E Jacó, com medo também, obedeceu, ali seu pai, ali a ordem de seu pai, e foi ali a Padã Arã, na casa de Labão, seu tio, irmão de sua mãe. E nós podemos ver que no caminhar, nem Esaú e nem Jacó, eles tinham uma intimidade com Deus como seu pai, como seu avô Abraão tinha. Eles não andavam com Deus, eles não tinham essa intimidade com Deus. E foi nesse caminhar que aquele que era chamado usurpador, que enganou o seu irmão, que tirou o direito de primogenitura do seu irmão, ele neste caminho, ele uma hora que ele está deitado dormindo, ele começa a ter uma visão. Ele vê uma escada que liga a terra aos céus, e vê anjos subindo e descendo. E ele olha ali e fala: este lugar não realmente, se não é a casa de Deus. E chamou aquele lugar, onde chamava luz, de Betel. Ele colocou pedras ali, e deitou o azeite, e fez uma petição ao Senhor, uma oração: se o Senhor me levar até lá e me trazer, tudo eu darei o dízimo, Ele fez um pacto com o Senhor, e ele foi, e ele prosperou naquele lugar. Mas aquilo que ele fez, aquilo que ele foi enganar, ele enganou o seu irmão, ele usurpou aquilo que era do seu irmão. Como nós sabemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ele foi enganado também lá pelo seu sogro. Ele conheceu Raquel, se engraçou por Raquel, filha do seu tio, sua prima. E trabalhou durante 7 anos para ter a sua Raquel. E durante esse tempo, no dia do casamento, no dia da união, o seu sogro trocou e deu a filha mais velha.
Quando ele ficou sabendo, quando ele viu, ele já havia consumado a união, ele ficou irado, mas ele lembrou: eu plantei no passado, eu enganei no passado, hoje eu estou sofrendo a consequência. E ele trabalhou mais duro, durante mais 7 anos para ter Raquel. E durante esses 7 anos, Deus o abençoou naquele lugar. Deus fez ele prosperar, mesmo seu sogro tentando passar a perna nele, tentando enrolar, para que ele não viesse crescer e sair vazado. Mas mesmo assim, Deus abençoou ele tremendamente. Até que chegou ao ponto dele falar: já tenho meus filhos. Ele já tinha todos os seus filhos, só faltava um que não nasceu naquela época, que era Benjamim, o seu mais novo. Mas ele já tinha 12 filhos, 11 filhos e uma filha. E ele resolveu partir. Porque ele aprendeu de Deus, ele teve um encontro com Deus, ele aprendeu com o Senhor. Ele teve um encontro, ele entendeu que o verdadeiro Deus era o Deus do seu pai, do seu avô Abraão, do seu pai Isaac. E ele havia deixado uma situação mal resolvida com seu irmão, e aquilo eu creio que inquietava a vida dele, que mexia com a vida dele, que impedia dele ser feliz. E naquele momento ele pega as suas coisas, pega as suas esposas e vai ao encontro do seu irmão Esaú. Foi difícil largar, foi difícil sair, porque seu sogro era irredutível, não queria que ele saísse de forma alguma. Até que ele pegou e fugiu, e o seu sogro foi atrás. Mas resolvido tudo isso, ele chega próximo, ali é onde seu irmão habitava. E aí ele tem uma visão no vale de Jaboque, onde ele luta com o anjo. E nessa luta, ele não larga o anjo de forma alguma. E ele fala: eu só solto você se você me abençoar. Eu só largo se o Senhor me abençoar. Foi aí que o anjo fere a sua coxa e deixa a marca daquela luta. Mas qual a bênção que Jacó queria? Se ele saiu da casa do seu sogro com muitas cabeças de gado, 2 esposas, 12 filhos. Filhos não era, que ele já tinha 12 filhos. Esposa tinha 2 esposas, as concubinas das suas esposas. O que lhe faltava era o perdão do seu irmão. E nessa caminhada de volta, nós vemos que quando o homem tem um encontro com Deus, a vida muda. Deus mudou o seu nome de usurpador para Israel. E só faltava isso para que ele viesse, continuar a sua caminhada, ter a paz no seu coração.
E quando Deus entra na vida de um homem, Ele muda do fio de cabelo à planta dos pés. Nós temos o exemplo de Zaqueu, o publicano. O homem que cobrava imposto, que era mal visto pela sociedade. Mas o Senhor Jesus olhou para ele e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero adentrar na sua casa. As pessoas olharam e falaram: mas o cobrador de impostos engana todo mundo, mentiroso, defraudador, não tem misericórdia de ninguém, rouba a população, rouba todos, cobrando impostos abusivos. E esse que se diz o Filho de Deus vai habitar na casa deste homem. E Jesus já dá uma lapada. Não precisa de médico, senão aqueles que estão doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, para aqueles que necessitam. E à medida que Jesus entrou na casa dele, ele se sentiu, ali, pelas críticas daqueles homens, veio o arrependimento àquele coração, e ele disse: Senhor, se eu tenho roubado, eu retribuo 4 vezes tudo aquilo que eu tomei, que não era meu. Porque quando Deus entra na vida de um homem, há mudança, há transformação. E Jacó foi transformado, Jacó foi mudado. Mas vamos para a outra parte, Esaú. Esaú também foi um homem que foi abençoado onde ele estava, onde ele habitava. Ele tinha muitos servos, muitos animais. E o medo de Jacó era chegar até ali e seu irmão vier e dar cabo dele. Mas mesmo assim ele foi, porque ele queria resolver essa pendência. Ele estava arrependido e queria consertar, queria trazer de volta a unidade. Onde diz o Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só lhe faltava isso para Jacó. Até que ele pega ali algumas das suas riquezas e manda alguns servos ir à frente. Coloca seus filhos na retaguarda e manda seus servos, porque ele ainda estava receoso. Mas Deus estava no controle, Deus está no controle de todas as situações. E havia uma promessa. Lá em Abraão, que eles seriam uma grande nação. E os servos leva presentes, leva animais a Esaú. Mas Esaú também não precisava de nada disso, porque ele era um homem resolvido, ele já tinha a sua independência financeira, ele já era um homem bem-sucedido. E as mágoas do passado, aquelas intrigas do passado, já caiu no vale do esquecimento. E nós vemos que quando Esaú vê falar que é o seu irmão, ele junta todos ali que estavam ao seu redor, seus servos, uma comitiva, e vai de encontro a seu irmão. E quando eles chegam naquele lugar, quando eles se encontram, onde havia um juramento de morte, já é choro, já é alegria,
já se torna em felicidade. Porque onde o Senhor está, a união, a unidade. E eles se abraçaram, eles se beijaram, eles, voltaram a viver, em unidade. E nós podemos ver o que eu aprendo disso, a vida de Jacó. Um homem que era chamado enganador, usurpador. Hoje a sua vida é mudada, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez, porque ele teve realmente um encontro com Deus, como Zaqueu teve um encontro com Deus, e se arrependeu dos seus pecados. Deus o fez prosperar naquele lugar. Deus o abençoou tremendamente. E só lhe faltava isso, o perdão do seu irmão. E o perdão agora lhe é concebido. E Jacó parte para uma nova vida, na presença do Senhor. Um homem que era enganador, usurpador, agora tem em suas mãos a responsabilidade de dar continuidade às promessas do Senhor em sua vida. De se tornar uma grande nação. E nós podemos ver até os dias de hoje. Uma grande nação que o Senhor concebeu. Quando Deus entra na vida de um homem, Ele transforma, Ele restaura, Ele purifica. Não sei como você se encontra nesta noite. Não sei como está a sua vida nesta noite. Mas eu sei que se você abrir o seu coração e deixar Cristo entrar na sua vida, vai haver mudança. Assim como houve mudança na vida de Jacó, assim como houve mudança na vida de Zaqueu. Como Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Um homem que perseguia, um homem que mandava matar, o homem que matava, que perseguia os cristãos. Hoje ele é perseguido. Por amor desse evangelho. E ele chegou a dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Para mim e para muitos, ele foi um grande homem de Deus. Ele não viveu, ele não conheceu a Jesus de viver face a face como Pedro, como Tiago, como João. Mas ele foi um grande apóstolo do Senhor. Mas ele teve realmente um encontro com Deus, e quando ele teve esse encontro, aquele homem que matava, aquele homem que tinha aquele ímpeto de acabar com os cristãos, ele passa a ser um homem que tem somente um desejo, de levar a Cristo a toda criatura. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Jacó, ele se arrependeu. Jacó teve realmente um encontro com Deus. E tudo isso fez diferença na sua vida. Ele foi mudado de um homem que só pensava em si próprio, em se dar bem nas situações. O seu caráter é mudado. A sua forma de pensar, de agir, é mudada. E enquanto ele não teve esse encontro com o seu irmão, enquanto ele não teve, esse encontro para se unir realmente ao seu irmão, ele não teria paz. E após tudo isso, Jacó segue o seu rumo. Jacó segue a sua caminhada. E os dois se resolveram
houve arrependimento e a vitória na certa foi dada a esses homens, né? Eles foram mais que abençoados. Nós podemos ver Jacó teve o privilégio, né, de ter seus filhos e estar na genealogia do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, né, para este homem de andar com Deus. Nós vemos que depois que ele foi marcado naquela briga, e foi abençoado por Deus, esse homem foi um homem muito próspero. E que nós possamos aprender do Senhor, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e que possamos, né, buscar melhorar os nossos caminhos dia após dia. Como esse homem, ele buscou melhorar os seus caminhos para ter uma vida digna na presença do Senhor. Amém? Eu agradeço essa oportunidade e as palmas louvam e adoram o nome santo do Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos colocar em pé, irmãos, agradecer ao Senhor pela sua bondade.